Portanto, gente, é relevantíssimo que vocês compreendam o âmbito de incidência desse princípio da unicidade. Ele não impede que você ingresse com 2 recursos. Ele não impede que para uma determinada decisão seja em tese cabível a interposição de 2 recursos. O que nós estamos a dizer é o seguinte, que a depender da pretensão sua, do recorrente, a depender daquilo que ele queira discutir naquele recurso, então aqueles muitos que em tese poderiam ser interpostos se reduzirão a um único. Porque esse único é aquele único que vai te garantir a discussão daquela questão que você quer tratar. Portanto, se a sua discussão quer envolver uma questão constitucional, há um único recurso. Se você quer se envolver com uma análise de uma decisão, de uma questão infraconstitucional, haverá um único recurso. Embora você possa interpor os 2, só que os 2 são únicos. Um único para discutir a questão constitucional e o outro no mesmo dia único para discutir a questão infraconstitucional. Isto nos leva ao terceiro princípio recursal, que é uma derivação lógica desse, que é o princípio da adequação. O que significa dizer que você só terá o seu recurso recebido, conhecido, julgado, se você interpuser o recurso que seja processualmente adequado. Adequado, atenção, para o tipo de decisão que você tem à sua frente ou para aquilo que seja a sua pretensão. Exemplo, se você tem diante de você uma decisão interlocutória, a natureza dessa decisão te impõe eventualmente um único recurso, o agravo de instrumento. Se você estiver diante de uma sentença, o fato de ser sentença te coloca diante de 2 possíveis recursos, o embargo de declaração e a apelação. Como você vai trabalhar a adequação? Simples. Se o que você deseja é eliminar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, haverá um único recurso adequado, que são os embargos de declaração. Se você pretender, diante desta mesma sentença, reformar o conteúdo jurídico decisório dessa sentença, o único recurso cabível para reforma de decisões é a apelação. Portanto, adequar corretamente o recurso vai permitir que você faça um recurso bom, que gere pelo menos o seu julgamento. Por quê? Porque você interpôs o recurso que é exatamente adequado para reformar aquela determinada decisão. E o último princípio recursal é o princípio da fungibilidade. Fungibilidade, vocês conhecem bem essa expressão, é aquilo que admite substituição. A regra, portanto, gente, é que a inadequação recursal gere a inviabilidade do recurso e, portanto, o recorrente dança. O recorrente não terá o seu recurso julgado porque promoveu uma interposição errônea, equivocada, inadequada. Entretanto, a fungibilidade, ela nos dá hoje, o sistema recursal nos permite que se possa receber um recurso que foi interposto equivocadamente como se fosse o recurso certo. Portanto, você interpõe um recurso inadequado, mas é possível ao Poder Judiciário retificar, corrigir este erro e receber o recurso errado como se fosse o recurso certo. Para que isto aconteça, este seu erro tem que ser um erro justificável. Não pode ser um erro absurdo, um erro crasso, um erro que não se justifica. Portanto, eu tenho que ter uma perspectiva de dúvida real, ou seja, aquela decisão é uma decisão com dupla natureza. Ela tem cara de decisão interlocutória, mas ela também pode ser entendida como sentença, e então esta confusão da natureza permite que o tribunal, então, corrija esse eventual equívoco. Como, por exemplo, eu faço embargos de declaração e o tribunal diz, não, na verdade o que você quer é reformar, então eu vou receber como agravo regimental. Portanto, você entrou com embargos, mas o tribunal acha que o que você quer não cabe em embargos, cabe em agravo interno. Ele recebe, portanto, o teu embargos como agravo interno. Alguns autores dizem que o outro requisito, além do erro ser um erro que se justifica, é que o prazo do errado seja compatível com o prazo do certo. Eu acho esse requisito um requisito esdrúxulo. Porque se eu estou admitindo que o erro que eu fiz, que o erro que o recorrente fez, é um erro excusável, desculpável, o prazo, me parece, não deve ser uma questão fundamental.
Portanto, eu não posso jogar com sorte ou azar. Se um prazo é menor que o outro, oba, que bom. Se o prazo é maior que o outro, então eu não terei sorte. Essa questão que a gente vai elaborar um pouco mais em sala, a gente vê depois. Um abraço!